E olha só, aqui na frente é a praça, ó. E aqui é a parte dos solteiros, ó. Teoricamente, cada pedaço desse caberia 50 pessoas ou 100 pessoas, né? E atrás dessas alas tem outras alas de solteiro, né? Então assim, ó, tinha muita habitação para solteiro aqui, né? Aqui são casas de casais, né? De família. E aqui é a escola, olha só. A Minda encontrou a escola, bem escondidinha, mas aqui está a escola. Olha só, o chão é de madeira, as paredes, ó, são de ferro. E ele está contando algumas historinhas aqui. Mas olha só. Nossa, um negócio bem tenebroso ali. Vamos ver o que é, eu já conto. Gente, ó, aqui realmente é uma escola, era a escola, mas aqui eles fizeram aqui dentro, falando sobre esse massacre da escola de Santa Maria de Iquique. Né? Aqui está até mostrando aqui o massacre que teve, massacre contra a população, olha só. As pessoas guerreando aí. Porque, como eu já contei, que teve muita guerra, né? Que aqui pertenceu ao Peru, depois foi para o Chile, enfim. Então, nesse local aqui está contando um pouco dessa história, dessa guerra que teve, né? De massacre contra as pessoas, né? Contra os trabalhadores. Mas o que interessa para nós aqui nesse momento é esse ambiente. Então, aqui era uma escola, aqui aparentemente era uma sala grande para muitos alunos. No lado desse aqui tem uma outra que são salas menores, que está um pouco mais caracterizado com escola, como que se fazia na época, né? Mas o que interessa para nós é isso aqui. Então aqui seria uma sala de aula, talvez aqui, ó, um lugar de oração dentro aqui da... Ah não, isso aqui ainda está sendo relação ao massacre, mas talvez aqui ia ser um quarto, talvez da professora, de colocar algum material. E aqui também, né? Sala de reuniões dos professores, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês agora a outra parte da escola. Mas escolas são classes menores, aqui é uma classe um pouco maior zona, talvez se fosse mais de adulto, enfim. Vamos conhecer agora a menorzinha. Então aí onde está saindo a Arminda era aquela classe de escola grande. Já aqui, ó, são umas classes de escola menor. Aqui é uma classe de escola, aqui é outra classe de escola, aqui é outra classe de escola, que nós vamos conhecer agora, ó. Colégio São Maurício. Olha só, aqui agora virou uma sala de museu, mas aqui era uma classe de aula. Olha só que legal. Tocar a campainha aqui na hora do início da aula, né? Coisa parecida, na hora do intervalo talvez. Aqui, ó, uma lousa. Olha só que joia. E aparentemente, ó, era do jeitinho da época, que se usava mesmo. Então ficava aqui os alunos e a porta dava direto para a rua. Tem uma outra porta aqui, que lá atrás, eu vou mostrar já o que é, mas eu não sei se também durante o dia eles usavam isso aqui, né, para poder fazer um intervalo no meio. E já conto já, aqui atrás dessa porta, lá atrás, era um campo de basquete, se não me engano, ou de basquete ou de futebol. Uma cancha que está dizendo, né? Nós vamos lá conhecer a campainha aí, ó. Em memória dos alunos e professores. É isso aí. Ó, gente, aqui no fundo, por medida de segurança, não estão deixando entrar aqui do campo de basquete. Porque eu acho que por causa que está meio deteriorando, as coisas estão meio começando a querer quebrar, então eles impediram. Mas olha só que legal, ó, uma quadra de basquete. E aqui que estava aquelas salas de aula. Aqui era aquela sala de aula maiorzona, que está com aquela homenagem lá da guerra, né? Aí tem essa entrada aqui, ó, que está fechada lá na frente, mas aqui essa entrada que seria entrada do público. E aqui aquelas salas de aulas menores, ó. Então aquelas portas davam atrás dessas arquibancadas. E olha que jóia essa quadra de basquete, ó. Olha, e tudo quase de ferro. Tem mais ferro aqui do que madeira. Mas isso aqui é madeira, ó. Olha que legal. Tem até, não sei se isso aqui é uma guarita do árbitro. Filmagem não é, né? Ou talvez de pessoas importantes ficava aqui, ó. Aqui ia ser o camarote, ó. Olha que joia. E aqui aquele mercado, ó, relógio do mercado aqui, ó. Aqui está o teatro e entre o relógio e o teatro está a praça central da cidade. Olha que coisa de doido. Bom, gente, vamos conhecer agora este prédio imenso, que acho que o maior prédio que tem aqui é este, que é uma espécie, assim, vamos dizer assim, de um shopping, vai, que tem várias coisas lá dentro, ou de um supermercado, né? Na época, com certeza, esses vitrais aqui, nessas vitrines,
devia ter algumas coisas mostrando os produtos que tinham lá dentro, né? Como aqui também, né? Provavelmente. Hoje virou museu. Aqui de fotografia, algumas máquinas fotográficas, aqui umas máquinas de costura, enfim. E lá naquela outra ponta tem máquina de escrever antiga. Mas devia ficar manequins aqui, sei lá, mostrando alguma coisa. Mas aqui é a entrada da pulperia. Vamos dizer assim, como se fosse um supermercado. E olha que legal. Está tudo aqui, ó, com maquetes, com manequins, mostrando como que era antigamente. Ó. Então logo aqui na entrada, ó, no lado aqui está dizendo que não pode cobrar fiado. Ele tem que pedir o crédito lá para o seu chefe, no controlador da oficina. E aqui, ó, esse espaço era onde se vendia coisas para costura. Roupa, linhas. Olha as mulheres atendendo aí. Aqui era vestuário, aqui era roupa. Aqui um pátio central, né? Olha só, o moleque tá querendo alguma coisa, ó. Tá pedindo a mãe dele levar ele para algum lugar. Deve ser para comer chocolate, pelo jeito, pela cara dele. Mas enfim, e aqui onde essa nossa amiguinha está apontando é o açougue. Olha só, ela deve estar querendo fazer um churrasco. Olha que legal o açougue da época. Olha só, desse jeitinho, com esse balcão, com esses ferros separando. Aqui tem um túnel frigorífico. Eles falam túnel porque um frigorífico um vai emendando no outro. Eu já vi como que é, mas vai um emendando no outro. E os mais fundos são os mais frios. Aqui também, câmara frigorífica. Mas este é um túnel, um monte aí para trás. Esse prédio é imenso, imenso, imenso. Enfim, então aqui fica o açougue. Isso aqui pertence a um dono só. Tanto este espaço como todo o conjunto aqui, todo o salitre é do mesmo dono. Era uma coisa até que os trabalhadores reclamavam, né? Mas enfim, aqui é uma espécie de banco, ó, onde os trabalhadores pegavam suas moedas, fichas, né, o pagamento, e também faziam uma espécie de empréstimo, uma espécie de vale. E aqui, ó, é latarias, ó, eles vendendo aqui as latarias, ó. Olha que joia. Olha aí, ó, várias latarias. Aqui tem mate, né, para fazer chá. Este cidadão com certeza deve estar invasando, acho que óleo de cozinha, creio eu, né? Olha só, está invasando alguma coisa aí para vender, ó. E aqui no lado, ó, tem panelas também para se vender algumas coisas assim, como também tem um pouco de alimento, ó. Olha o leite condensado, ó. Dá uma olhada, ó, o leite condensado. É mole? Não sei o que é aqui embaixo. Isso aqui é sabão, ó. Esse sabão de lavar roupa, ó. Tá mostrando aqui um pouco de grãos, uma tabela aqui, ó, quanto cada família podia pegar, enfim. E aqui seria uma quitanda. Olha só, no canto aqui é quitanda, ó. Olha cada frutas bonita aqui, ó. Ela tá até debulhando milho aqui. Olha que joia. Então aqui nesse canto era quitanda, uma balancinha. Então aqui, ó, quitanda. Aqui vende um pouco de cada coisa, né? De panela, talher, tal. Aqui lataria, aqui açougue, aqui roupa, aqui a espécie do banco e aqui é onde se vende pão. Olha que joia, ó. Aqui ela só pesava, ensacava e já distribuía. Como aqui também, ó. Esse padeiro já está colocando pão para se vender, mas para se vender pão tem que se fabricar o pão. E o pão era feito aqui, ó. Olha essa padaria, que coisa de doido. Isso tudo está do jeitinho da época, né? Olha só, enfiladeira de pão. Então aqui ficavam os pães aqui, provavelmente esse pão já assado, porque aqui tinha mais ou menos, chegou a ter quase próximo de 4.000 pessoas. Era muita gente. Imagine, no mínimo tinha que sair aqui, no mínimo quase uns 10.000 pães por dia. Então enfim, ó, aqui devia ser onde eles guardavam os pães já assados. Este aqui está tirando aqui do forno o pão já assado, ó, porque já está assadinho, olha lá. Pela cor do pão já está assado, ó. Tudo a lenha, forno tudo a lenha. Aqui é onde se guardava os pães crus, né? Para depois eles colocarem para assar. Esse caso aqui, esse cidadão está tirando. E esse cidadão aqui, ó, com certeza está colocando pão para assar agora. Certo ou não? Porque o pão dele está bem branquinho, ó. Então ele está colocando para assar, olha só, tem mais pão ali dentro. Está colocando pão para assar. Aqui devia ficar os pães, acho que já assados, não sei, ou então cru, não sei. Aqui a parte do forno, o maquinário para se fazer pão. Aqui devia ficar farinhas, ó,
batedor de massa. Aqui devia esquentar água, não sei para quê, não sei qual a função talvez do pão precisa de água quente, mas tem alguns maquinários. E aqui esses padeiros estão aqui, ó, pegando a massa e fazendo os pães, ó. Olha só. Tá aí, ó. Nosso amigo tá pegando a massa e já moldando os pães para colocar para assar. E esse aqui está pegando a massa e passando ela nessa máquina. Eu não sei o que essa máquina faz, mas enfim, aqui um batedor, ó. E não acaba, continua aqui, ó. Tem mais espaço aqui, né? Aqui, ó, eles estão amassando, olha só. Aqui põe por cima, depois vira e tira a massa. Eu não sei se todos esses prédios, do jeito que tá, esses nossos amigos aqui, eram feitos assim, mas com certeza, porque devia ser muito grande essa padaria, né? E esse prédio é imenso, ó. E aqui tá dizendo que era sala de onde eles se alimentavam, onde os funcionários ficavam para se alimentar. Eu vou agora dar uma volta no outro lado, lá no fundo, onde fica a parte dos frigoríficos, que eu vou explicar uma outra coisa. Bom, então aqui no meio do salão, onde ficava o público, né, tinha essa porta principal, que aqui já era entrada para os funcionários, né? Porque eu dei a volta, porque esse prédio é muito grande, é até um labirinto aqui, mas ó, aqui fica o frigorífico, aqui fica os túneis de refrigeração. Aqui é um ambiente refrigerado, aqui entra em outro e vai embora. E aqui também, ó. Não dá pra, o celular não vai conseguir filmar, mas aqui é uma porta que vai entrando, uma sala entrando na outra. E cada sala tem uma temperatura diferente. Aqui está dizendo que esta sala sempre está com 15 graus. E tem inclusive uma tabelinha aqui, ó, dizendo quanto tempo que pode ficar o produto, a ventilação dele, o tempo que ele dura, o grau que ele tem que ficar. Enfim, muito interessante essa tabelinha aqui, ó. E é um túnel mesmo, vai uma sala interligando na outra. Agora, para poder alimentar todo esse povo aqui, que era, imagine, 4.000 pessoas morando aqui, tinha que chegar muito alimento. E atrás desse prédio tem um trem aqui, que não é à toa. Isso aqui, além de ser um museu hoje, realmente neste ambiente chegava o trem com a mercadoria de todos os alimentos que eles usavam, de tudo, né? Tudo que se usava aqui chegava de trem. E é isso aqui, ó. Então o trem chegava aqui está a locomotiva, mas devia chegar somente o vagão para trás, né? E eles descarregavam a mercadoria para poder vender para a população lá dentro, que é uma espécie de um grande supermercado, né? Isso aqui é um labirinto. Eu vou entrar novamente aqui na parte de trás, ele pega quase o quarteirão inteiro. Aí fizeram aqui uma sala aqui de trem, aqui salas de navio, museus, né? Fizeram alguns museus para explicando algumas coisas, mas cada sala dessa com certeza devia ficar mantimento, comida guardada. Porque, imagina, é muito grande isso daqui. Aqui eram as moedas da época que usavam. E este prédio, ele dá a volta no quarteirão inteiro. Inclusive, vendo, aqui, ó, isso aqui vai dar na rua. E aqui era aquela adega de vinho, que eu já tinha filmado lá fora. Então, lá fora, a gente tinha conseguido entrar, olhar aqui, ó, da entrada de lá, conseguia ver aqui, ó. Então, tem várias, nesse prédio, ele é imenso, tem várias portinhas que dá para a rua, que com certeza a pessoa comprava lá de fora, não precisava comprar aqui de dentro, né? Mas enfim, aqui é muito legal, bem grande, conta toda a história aqui do Salitre, né? E como eu disse, isso aqui pertencia tudo ao mesmo dono, tanto esse local de venda, como, olha só que legal esses extintores aqui, ó. Tá dizendo que esse extintor chegou a apagar mais de 25.000 incêndios. Com esse extintor aí, ó. É mole? Mas enfim, vendo aqui outra sala. Aqui é lotado de sala. É um labirinto isso daqui. Isso aí, vamos lá para fora. Então aqui nós conhecemos, aqui contando toda a história do Salitre, ó. E conhecemos aqui então a parte tipo de um supermercado que se vendia de tudo. Chegou a vez do teatro, cinema, coisa parecida. Aqui é bilheteria e como todo cinema e teatro tem que ter uma bomboniere no lado para vender doce, pipoca, refrigerante, é aqui, ó. E agora vamos conhecer dentro desse teatro, que é uma coisa de doido. Lembrando que aqui tem no mínimo uns 150 anos de idade, né? E tudo de madeira, tudo madeira vindo da Inglaterra. Olha que coisa de doido, ó. Tudo, chão, paredes, teto, tudo de madeira. E olha que entrada linda para este teatro. Está dizendo que tem capacidade para 650 pessoas, muita gente. Então imagine, quase
1/3 da cidade vinha aqui no teatro. E olha que teatro lindo. O pé direito dele é altíssimo, não sei qual que é a altura dele, mas está dizendo que aqui vinha muitos artistas aqui do Chile, internacionais, e era tanto utilizado como teatro, como também uma sala de cinema. Eu só não vi o projetor aqui, né? Mas olha que coisa de doido. E aqui em cima, ó, os camarotes, tem umas cortinas pretas para entrar claridade, como aqui também na entrada, ó, que nessa janela, até uma aberta e uma fechada. E olha que coisa linda. Isso aí, ó. Deve ter apresentado muita gente legal aqui. Olha só, aqui é o teatro, bem no lado aqui do teatro, ó, tudo isso daqui é um hospital, mas infelizmente está em reforma, está em restauração, não dá para conhecer, ó. Mas tudo isso daqui é o hospital. Para cá também não sei, uma obra grande, também não sei o que é, né? E para cá são os galpões, acho que onde era realmente a fábrica, onde era a indústria. Já nós vamos lá conhecer essa área toda aí, ó. Olha só, gente, do outro lado aqui do hospital, ó, descobrimos uma escola, que eu já vou mostrar para vocês, e um teatro, que foi restaurado em 2009, ó. Foi construído em 1890. Talvez esse teatro foi primeiro do que aquele anterior. Só que tá fechado, não dá para entrar lá dentro. E essa escola aqui também, ó. Tá dizendo que é escola básica. E essa aqui é imensa, essa escola. Tem um monte de sala de aula. Tá ventando. Mas, ó, tem umas salas aqui, olha só. E outras salas de aula aqui, ó. Aqui deve ter umas 8 salas de aula. Vamos entrar em uma aqui para ter uma noção. Já tá sem a lousa, né? Ó, mas aqui ficavam os alunos. Dá uma olhada. E atrás é outra escola, é outra classe. Né? Eu devia abrir e fechar essa porta aqui, não sei em que momento que usavam isso, ó. Mas aqui ficavam virados para lá. Tem 8 classes aqui. Olha que coisa de doido. Que legal. E aparentemente acho que eles estão em reforma aqui. Ó, uma outra sala aqui, ó. Olha aí. Joia. Essa aqui realmente tem cara de escola. Deve ter umas 8 ou 10 classes aqui. E aqui a outra lateral da escola. E o teto, ó. E todo o teto é algumas coisas, uns sombreiros, né? Que eles falam. Sombreiros. São todos feitos, ó, com cana, com casca de cana, ó. É o que está dizendo no cartaz aí. Todos os sombreiros são feitos com isso. E aqui a área comum, é o pátio da escola, ó. Aqui devia ser talvez onde eles se alimentavam, né? Banheiros para os alunos. E aqui, ó, uma quadra de basquete. Então eles deviam, aqui devia ser a quadra também deles. Talvez essa estrutura talvez seja nova, não sei. Mas enfim, aqui devia ser o pátio da escola. Olha só, todos esses galpões aqui, ó, eram garagem, que na verdade é onde se fazia manutenção de veículos. Olha só, aqui devia ter um buraco para pôr o carro em cima, né? E tem algumas peças aqui, ó, que está em exposição. Alguns motores, ó. Para ver que são coisas bem antigas, ó. Olha só, um motor aqui de 2 cilindros, não, 4 cilindros, parece motor de Fusca. Enfim, aí tem aqui, esta é uma garagem, está dizendo que é uma garagem. São várias garagens, que era lugar onde se fazia manutenção de veículos. Olha um Calhambeque antigo ali, ó. E olha o tamanho desse motor perto do Calhambeque. Olha aquele ali também, ó. Olha só, aqui, ó, transportava os motores aqui nesses carrinhos, parecia de trem. E olha um buraco aqui no chão, ó, onde eles faziam manutenção. Isso aí. E quem disse que eles não curtem esporte, ó? Aqui, ó, essa quadra é uma quadra de tênis, ó. Mas é com cimento, né? Não é nem de saibro e nem sintético. Cimento, ó. Aqui é uma quadra de tênis. Aqui no lado, ó, é a casa do chefão, né? Que é essa mansão enorme, nós já vamos conhecer, ó. Aqui é o bombeiro de toda a comunidade. E aqui é a casa, ó, de onde ficava o dentista, que nós já vamos lá conhecer. Olha só, para ter uma noção de espaço, ó, este aqui é o teatro e tudo que para trás fica a parte dos moradores, onde tem os moradores, né? Esta parte aqui são os moradores empregados, que é como se fossem os patrões, os chefes. E aqui para trás são os empregados, né? Ó, e tem muita casa aqui para dentro, ó. Aqui é o dentista, que eu já mostro para vocês, e esta montanha de terra, ó, isso aqui depois eu já explico. Mas onde nós estamos agora, bem no lado aqui da quadra de tênis, tá dizendo que isso aqui é a casa da administração, né? Então eu tô achando que aqui seria tipo o escritório, porque aqui tem várias salas que neste momento todas elas estão
com exposições, né? Mas creio eu que aqui devia ser um prédio onde ficava a administração, onde ficava, sei lá, os engenheiros, advogados, contadores, a parte realmente burocrática da coisa, que está meio que fechado, porque não se pode entrar, né? Mas dá para se entender, ó, não dá para ver nada, tá tudo escuro, ó, são várias salas. O que dá para entender então é que aqui onde ficava realmente a administração, a parte burocrática do negócio. E olha só, pé direito altíssimo. Olha uma foto aqui do povo, olha os trabalhadores, ó. Olha como é que eles trabalhavam aí na parte de mineração do salitre. E aqui é o quartel de bombeiros, como está aí, ó, quartel de bombeiros. Bem simplesinho, ó. Talvez devia ficar alguns maquinários, algumas pessoas trabalhando aqui, né, de prontidão para alguma necessidade, né? Mas olha só o carro de bombeiro, é mole? Enfim, aqui é o bombeiro. Talvez tivesse mais uma estrutura aqui, mas deve ter caído, quebrado, né? Mas, gente, ó, vou explicar uma coisa pra vocês, ó. Tá vendo toda essa montanha aqui, ó? Toda essa montanha, isso aqui é puro lixo. Não tinha essa montanha. O que acontece? Eles extraíam o sal bem longe daqui, e aí aqui era indústria. Esta região era indústria, que onde do sal, das pedras, tirava os minerais, e o que sobrava do mineral eles chamavam de rípio. Ia jogando aqui, ó, aqui por cima. Isso aqui é imenso, é muito alto. E aqui é a casa do dentista. Mas pelo que eu pude perceber, essa casa ela é muito grande. Então devia ter casa com consultório tudo junto, ó. Talvez aqui uma recepção, não sei. Talvez essa parte desse lado da casa fosse talvez os consultórios, aqui também consultório, ou aqui a casa, porque é muito grande. Geralmente as casas naquela época eram 2 quartos, um para o casal e outro para os filhos, né? Mas aqui é muito grande, ó, dá uma olhada, ó. Ou talvez aqui fosse os consultórios, ó. Tem uma ligação aqui, enfim, não sei, mas sei que aqui era a casa do dentista, aqui era um banheiro, aqui era a casa do dentista, que creio eu que fosse casa, consultório, tudo junto. E não devia ser só um consultório, devia ser mais do que um. Aqui no fundo tem os banheiros, ó. Mas não faço ideia. Aqui eles não colocaram uns bonequinhos, umas maquetes, manequins explicando o que é, né? Então não consigo nem entender onde era a cozinha. Enfim, é uma casa bem grande. E olha só, isso parece um coreto, mas não é, ó, é um quiosco tarjeteiro. O que dá para entender? Que isso aqui, na verdade, as pessoas já passavam um cartão para ir trabalhar. Olha só, aqui era o lugar de passar o cartão. Talvez ficasse algumas pessoas aqui em cima olhando, né, administrando, e os trabalhadores passavam aqui, porque eles viviam acá, os trabalhadores viviam aqui, né? Os empregados, que eram os chefes, era mais nessa região. E aqui tudo para trás, olha lá, o teatro, tudo aqui para trás é onde via os trabalhadores, né? E a indústria, onde se industrializava o sal, pegava o sal e refinava, extraía os minérios dele, era bem aqui para trás, ó. Onde tem essa torre aqui, ó, era onde era feito o trabalho. A exploração do sal não era aqui, era mais longe. Eles pegavam o trem e explorar o sal em algum lugar e trabalhavam aqui. E aqui é a parte da administração. E atrás aqui essa quadra de tênis parece que era a casa do chefe. Pode ser que fosse o dono aqui. Vamos ver como é que é isso. Olha só, gente, bem longe aqui da cidade, né? Uma parte um pouco mais isolada, ó. Aqui é a central telefônica. Não dá pra ver direito que ela tá bem judiada, mas aí a central telefônica. E no lado da central telefônica fica a casa do chefe, que nós vamos conhecer lá dentro. Talvez fosse a casa mais pomposa daqui da região, né? Dessa cidade toda. E aqui está dizendo que é a casa do hóspede. Então, hóspede do chefe ficava naquela casa. E vamos conhecer a casa. Hoje a casa tem algumas coisas de exposição, mas não vamos nos apegar a isso. Vamos nos apegar à casa, né? Porque olha só que casa legal. Ela já tem cortina, né? Aqui na sala, com certeza, sala de estar já tinha uma lareira. Aqui devia ser uma copa, ó. Nesse ambiente devia ser uma copa. Aqui deveria ser um escritório. Olha só, aqui na frente devia ser um escritório, né? Ou uma biblioteca, não sei. Aqui já deveria ser um quarto. Olha só.
E aqui é um banheiro, não dá pra ver direito, mas aqui é um banheiro. E este banheiro, ele tem acesso tanto por aqui, como por este quarto, como aqui pro corredor, pro hall aqui, né, da casa. E aqui, ó, quarto de crianças, ó. Aqui provavelmente o quarto do casal, que dava acesso ao banheiro, que era coisa rara na época, né, ter suíte. E aqui com certeza dava acesso ao fundo, que devia ser a cozinha, a lavanderia, que aí devia ser cuidado dos empregados, né? Não devia ser aqui da dona da casa, então ficava separado meio que do corpo da casa. Vamos ver se consegue ver o banheiro aqui por dentro. Tá vendo? Então aqui devia ser um escritório, aqui talvez, não sei, se um quarto de hóspede ou não, enfim, não sei o que seria isso. E aqui o banheiro, olha só, que é o banheiro da casa do chefe. Já é uma privada um pouco mais requintada, com piso frio. Olha só, água quente e fria aqui na pia, coisa que não tinha. E uma banheira, ó. Olha só, legal, né? Aqui é a casa do chefe. É isso aí, gente, ó. Lá na ponta era a telefonia, depois a casa do chefe daqui da região e mais duas casas de hóspede do chefe. E atrás dessas casas onde ficava a cozinha, a parte mais de serviço. Aqui já começa a parte mais industrial. Aqui é onde se fazia saco, sacaria. E aqui, ó, esse monstro aqui é onde começa a indústria. Aqui, esse galpão já é de indústria e pra cá também já é de indústria, ó. E essa chaminé aqui era chaminé porque era tudo movido meio que a vapor. E aqui tudo atrás, todo esse barranco aqui era o lixo que não se aproveitava. O que se tirava aqui do salitre, tirava os minérios, o que sobrava que não era, não usava, jogava aqui pra cima. Que eles falam de rípio, eles falam que era rípio, todo esse lixo, que na verdade seria lixo realmente, né? Olha só, e é muito alto, olha só esse barracão e a montanha aqui atrás, ó. Que aqui era tudo na planície, não tinha nada. Aqui está a cidade, aqui é distribuição de energia e aqui, ó, casa de força, a casa que se produzia a energia. Eu só não sei qual que era a matéria-prima, mas olha, aqui é tudo de produção de energia, talvez escritórios nessa parte aqui, né? E aqui eram dois motores enormes, vocês não fazem ideia do tamanho que é esse barracão. Tá faltando peças do maquinário, talvez o maquinário fosse até mais lá em cima, mas teoricamente tem dois motores aqui, ó. Um está mais desmontado, ó, mas devia ser motor a combustão, não sei se a diesel ou qual material que eles usavam, mas ó, tinha um motor aqui e outro motor aqui, ó. E esses motores giravam isso aqui que produzia energia. Não sei aonde ao certo que produzia energia, mas ó, tudo isso daqui são coisas de elétrica. E a energia ia lá para fora. Tem uma outra parte mais aqui no fundo que eu não consegui entender ao certo como que era a produção dessa energia, do que era gerado esses motores. Aqui tem um cheiro de óleo, apesar que já faz muito tempo que isso aqui não se usa, né? Mas tem cheiro de óleo, não sei se era óleo de combustão, o que era, mas ó, mais parte aqui no fundo. E esse pedaço, como eu disse, era o pedaço onde se produzia energia. Agora, como que se produzia isso, eu não faço a mínima ideia. Ó, uma bancada aqui, ó, os trabalhadores. Mas enfim, é isso aí. Aqui então é onde se produzia eletricidade e distribuía tanto para a indústria como para a cidade. A cidade em si naquela época não se gastava muita energia, gastava energia mais mesmo, era em lâmpadas. Então acho que durante o dia eles alimentavam essa energia para a indústria e à tardezinha, à noite era para a cidade. Olha aí, ó, tem esses buracos aqui, não faço a mínima ideia o que seja, é capaz mais de ser meio que distribuição aqui de rede, né? De fios, de cabos. E aqui os dois motores, ó. Aqui um motor e aqui outro. E é muito alto isso. Deve estar faltando boa parte ainda aí dos equipamentos. Ó, aqui também, ó. Começou a ventar, mas dá pra gente falar um pouco ainda. Ó. Aqui então começa a planta de elaboração de salitre e iodo. Essa aqui é uma chaminé e aqui é a indústria, ó. Tá o sol forte ali, ó, ver se consigo tampar o sol. Mas antes vamos passar por aqui, ó. Aqui era onde descartava
o que saía da indústria descartava e vinha lá para essas montanhas, ó, que eles chamam isso aqui de rípio. E tem um monte de caminho aqui, ó, que os trem vinham. Os trem traziam tanto material, o salitre puro para poder ser industrializado, como também pegava o iodo para levar para o mar, para poder ser vendido. Olha só a parte aqui da chaminé. Não sei direito, mas esses negócios aqui embaixo é onde passava aí o sal, de uma certa forma, para poder virar o iodo. Não sei direito como que é a produção, mas a chaminé é bem alta. Infelizmente, a parte industrial está bem deteriorada, está bem estragada, mas ó, aqui está a torre. Eu estou fazendo sentido ao contrário, por causa do sol e por causa do vento, está muito forte. Mas tá cheia de oficina, tem várias oficinas por aqui, né? Eu vou dar a volta porque ele faz o U, faz assim, ó. Mas o vento está muito forte, talvez vocês consigam nem me ouvir. Mas tudo aqui ó, era movido meio que com a vapor, e carvão. E carvão que fazia a parte aqui, o combustão era tudo meio que carvão, não era diesel. Olha só, vamos tentar dar uma volta nisso aqui, porque o vento está muito forte. O meio de transporte deles na época era tudo através de trilho, né? Então era trem que era utilizado. Repara aqui ó, nesses galpões, ó, tudo tem chaminé, ó, tudo com chaminé, que era tudo movido a carvão, né? Olha só, mais chaminé aqui, aqui. Este pedaço aqui era pedaço de manutenção de locomotiva. Vamos entrar lá dentro, que o vento está terrível. Olha só, então todo esse pedaço aqui era manutenção leve de locomotiva, né? Aqui tinha muitas locomotivas, só esse salitre aqui tinha muitas locomotivas. Ó, aqui era também mais espaço de locomotiva, de manutenção de locomotiva. Aqui está dizendo as locomotoras a vapor, ó, tudo isso aqui eram locomotivas, ó. Tudo aqui guardado, ó. Tem um monte de locomotiva aqui, tudo era usado. Tanto para levar o material já pronto lá para o mar, como para trazer das minas para cá, como daqui depois levar lá para aquele barranco lá em cima, era tudo vagão de trem que se fazia, ó. E aqui ó, tem um monte, cada negocinho desse aqui é uma coisa aqui de fazer moldes, aqui de fundição que está fechado, mas lá dentro está tudo muito judiado. Ó, oficina de reparação de locomotoras, aqui só de motor elétrico. Aqui era reparação de motores elétricos, olha só. Mas tá tudo muito judiado. E aqui mais transa, que era uma espécie ó, que arrumava esses maquinários aqui, esqueci o nome agora. Olha só, mas tá tudo muito judiado, ó. Ó, o que se movimentava aqui, ó. Ponte rolante, olha só o que eram as pontes, ó. Tudo através, acho que de vapor, né? Porque tudo tem uma chaminé, uma caldeira. É isso aí. Tá tudo muito judiado. Essa parte aqui não tá muito legal, não. Mas olha só. Que devia ser escritório, a parte onde ficavam as ferramentas mais importantes, cada um pegava a sua aqui. Aí, ó. Tacheiro elétrico, mais uma oficina elétrica, talvez de produtos, de maquinários um pouco menores, né? Painel elétrico aqui, na verdade, onde se guardava, né, alguns materiais elétricos. Olha só, bodega, eu não sei o que é essa bodega, mas não tem nada a ver com vinho. Tá aí, ó. Não faço a mínima ideia o que seria bodega. Olha aí. Olha só, já descobrimos. Bodega, na verdade, é como se fosse um depósito, onde armazena ferramentas, ó. O rapaz vai explicando lá. Então, ó, tem uma sala que armazena ferramentas de veículos, que armazena material de rotação, armazena lubrificantes, azeites, enfim. Então, bodega é um local onde se guarda, onde se armazena os produtos para serem usados posteriormente, né? Ou novos, ou produto que fica aí usando. Então, teoricamente, ó, isto que é bodega, ó. Isso tem esses monte de armário aqui, ó. Seria, sei lá, se fosse um depósito mesmo, né? Ó.
um lugar que fica guardado os materiais. Ó, aqui é lubrificantes, ó. Instrumentos, aqui seriam instrumentos. Olha só que legal. Então, isso aqui na verdade nada mais é como se fosse um depósito para a indústria. Então, se precisa de algum material, você vinha aqui na bodega para poder pegar. Aqui ficavam as madeiras, ó. Legal. Então é isso. Bodega não tem nada a ver com vinho. Bodega nada mais é do que armazenamento de materiais para serem usados. Bom, tá ventando muito. Vou estar contra o vento. Mas aqui, na verdade, teoricamente, é onde se fazia o processo de... Eles evaporavam o minério, o sal, né? Ele evaporava e depois eles com calor, né? Derretia, virava vapor. Depois, quando ele voltava a ficar sólido, ele ficava mais puro. De 50% e a 98%, o iodo que está falando ali, né? E aqui depois, ó, nesse campão todo, é onde se colocava o sal para poder secar, né? O salitre, né? Separava os materiais, depois o material fino vinha para cá, ele ficava branco igual sal mesmo e ficava para poder secar. Por isso que aquela casa ali no lado é a casa de saco, que fazia saco para poder, eles pegavam depois o sal daqui, sacavam e levavam embora. Aqui era onde se produzia energia, uma usina, e aqui é seção de ricos. Vamos tentar entrar aqui, que o vento está forte, e aqui para cá está a indústria, né? Aqui está dizendo que é seção de rípios. Rípios, na verdade, seria o lixo, aquilo que não ia mais ser utilizado do material. Então, acho que eles traziam para cá, e depois daqui colocavam em trem e mandavam lá para cima, lá para essas montanhas aí, ó. Eu só não sei como que o trem chegava aqui, né? Talvez ele fosse aqui por baixo, enfim, não sei. Ou então aqui que eles iam jogando rípio, depois daqui, desse local aqui, mandava para cima. E conseguimos chegar no monte de rípio. Gente, que na verdade o rípio é a sobra do material, né? Da matéria-prima que pegaram do sal, do salitre, e aquilo que não se iria utilizar mais, eles iam jogando aqui, ó. Além de ser uma extensão muito grande, ele é muito alto, mas muito alto mesmo. Olha a altura que nós estamos, tudo isso aqui que na verdade seria lixo, né? O lixo que se formou, e olha a cidade lá embaixo, como nós estamos alto. Olha que coisa espetacular. Estamos aqui em Santiago de Humberstone, é o nome deste salitre, que antigamente chamava La Pampa, quando pertencia ao Peru, e depois passou a ter esse nome quando o Chile ganhou a guerra e tomou posse disso. Mas enfim, onde se pegava o sal, o salitre, as minas estavam aqui, ó, próximo aqui dessa montanha, né? Bem por aqui, assim, antes de cair para o mar, né? Bem aqui era onde se extraía o sal, né? Extraía as pedras de sal, e aqui era indústria. Este pedaço todo aqui eles eram industrializados. Olha só, a indústria aí, ó, era industrializado por aqui. Onde está essa chaminé, eles faziam esquema de colocar o sal com a água e ela virava vapor, depois esse vapor depois secava novamente, né? E se tirava o iodo. E aí depois, estes campos que estamos vendo agora, estes campos era o campo de cristalização e de secagem do sal. E logo em seguida, esta construção aqui era onde ensacava o produto, o sal, ensacava eles aí e levava embora. E tudo através de locomotiva, tudo a vapor, a carvão, que esse carvão vinha do sul do Chile, né? Esta área aqui, ó, aqui é a casa do chefe, né? Aqui é a casa do chefe, aqui é a casa dos hóspedes do chefe. Aqui no fundo, esta casa aqui, ó, era a casa de telefonia, de comunicação daqui. Aqui era a parte mais administrativa, aqui morava os encarregados solteiros moravam aqui. E aqui era tipo um rancho, uma coisa mais um clube do pessoal dos chefes, vamos dizer assim, né? Aqui era uma praça meio que central, né? Uma praça. Esta região é onde se vivia os encarregados, a família dos encarregados, como também aqui, ó, este quarteirão quase que inteirinho, daqui para cá, era onde se vivia os encarregados. Já para cá, já todas essas casas são casas dos trabalhadores. Vamos dizer assim, eles falam obreiro, os trabalhadores. E aqui são todas as casas dos trabalhadores que viviam com as suas famílias, com a esposa e filhos. E mais aqui no fundo, ó, tudo isso daqui no fundo
era a casa dos trabalhadores que eram solteiros, que nós já mostramos anteriormente, né? Então todos os trabalhadores solteiros ficavam nessas casas. Neste pedaço aqui, ó, infelizmente, aqui já ainda está sobrando um pouco, foi tudo saqueado. Eles destruíram as casas para poder saquear tanto a madeira como o ferro, que todas essas casas, elas são feitas de madeira, né? Então assim, ó, sacaram tudo, ó. Aqui já não tem mais nada, aqui ainda tem um resquício ainda um pouco de madeira, que era a continuação da cidade, mas infelizmente saquearam tudo, não tem mais nada. E a parte central da cidade, que é onde nós estamos vendo aqui, ó, onde está o teatro, atrás do teatro seria a praça, no lado do teatro, aqui é onde é o supermercado, vamos dizer assim, onde se vendia de tudo, e atrás aqui, por trás, é onde era o mercadão, vamos dizer assim também. O hospital está em reforma, que é este aqui, e mais um pedacinho aqui no lado. Tudo isso aqui era hospital. Então assim, ó, no meio da cidade, ela é bem planejada. Para cá ficavam os trabalhadores, no meio, a área, aqui no meio, a área social, né, a área de comum, onde todo mundo curtia. Aqui onde se morava, onde os chefes, vamos dizer, os chefes, né? Os chefes moravam aqui, nessa região aqui. Aqui já era um pouco mais meio que administrativo, aqui era a região mais administrativa. Aqui a casa do dono de tudo isso, com a casa de hóspede. E aqui já começava a parte da produção. Aqui a industrialização, com os prédios aqui industriais. E lá ao fundo é onde se fazia a extração, onde era realmente as minas. Era aqui no fundo, ó. Em algum canto por aí era onde se tirava o sal para se fazer a industrialização e tirar o iodo, e boa parte desse sal ele era usado na época para plantio, tipo um adubo, era muito importante. Bom, gente, ó, como eu disse, boa parte desse sal daquela época era usado para adubo e era muito importante mesmo, tanto é que boa parte da produção desse adubo vinha daqui. Depois parece que a Alemanha desenvolveu um tipo de adubo artificial, né? E aí caiu esse adubo que usava aqui de sal. Mas mesmo assim, hoje o sal ainda é muito importante. Toda essa parte branca aqui ao fundo, que eu vou tentar dar um zoom, ó. Isto é uma mineração de sal, de onde se faz hoje o lítio. Então tudo que vocês estão vendo aí branco é uma indústria mineradora que se extrai o lítio, né? Mas não era como antigamente, eles faziam uma cidade para os seus funcionários viver, né? Tanto é que aqui no fundo, não dá para ver, aqui é uma cidade, chama Pozo Almonte, está aqui, ó, Pozo Almonte. E para entender um pouco melhor, ó, aqui passa a Ruta 5, que cruza o Chile de norte ao sul. E aqui tem uma outra estrada que vai para Iquique, que vai para o litoral. Olha só, gente, aqui fica a salitreira Santa Laura, que basicamente ela era parecida com essa daqui do Humberstone. Era da mesma propriedade, né, do Humberstone também. E ele, aqui vivia as pessoas, era mais moradia e indústria, porque eles faziam um processo diferente aí nessa região, né? Mas a parte social, né, pública, as pessoas vinham para cá, para Humberstone. Vinha para cá, que é onde tinha o supermercado, que tinha a distração, tinha teatro, enfim. E uma coisa que eu já me certifiquei, 2 detalhes. Realmente, isso daqui era uma chancela para a pessoa poder entrar, uma roleta para os trabalhadores entrar. Então eles batiam o cartão aí, ó, nesta guarita, porque todos moravam para cá, moravam aqui. Então quando fossem trabalhar eles tinham que passar aqui e pegar e bater o cartão. Inclusive o trem, ele era diagonal, ó. O mesmo trem, ele vinha diagonal, ele vinha daqui, o trem entrava no meio da cidade, descarregava aqui no supermercado as coisas, né, e continuava aqui para a indústria. E batia cartão aqui, porque as pessoas pegavam muito esse trem, tanto talvez para vir aqui para a indústria ou para ir lá para onde estavam as minas. Outra coisa que nós já descobrimos, realmente a energia, esse aqui que era onde se produzia a energia, era através de vapor, com carvão, né? Então não tinha nada de diesel aqui. A única coisa que usava diesel nessa região eram os caminhões. Mas todo o transporte na época era através de trem e movido a carvão. Está aí.
Então vamos dar um pequeno zoom e já vamos partir. Esta casa da esquina é a casa do dentista. Essa construção grande é onde era a parte, tipo o supermercado deles, que tinha de tudo, açougue. Este aqui é o teatro, olha que teatro enorme. Não dá para ver daqui, mas depois, atrás desse teatro é onde está algumas escolas, onde tem o mercadão com aquela torre de relógio. Aqui está o hotel. Atrás do hotel está a piscina. E todas essas casas aqui são as casas dos trabalhadores casados. E infelizmente, igual essas casas eram aqui para trás que foram destruídas, saqueadas. E só restaram este quarteirão com um pouquinho de madeira. É isso aí. Vamos embora, pegar o motorhome, nossa casinha e continuar a nossa viagem.